Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero primeiramente pedir desculpas aos irmãos. Fazem muitos dias já que nós não postamos nenhum vídeo a respeito do nosso estudo a respeito da vida de Jesus Cristo. Mas estamos agora retornando, irmãos. Foi muito agitado os últimos dias e não posso dizer que não tivemos tempo, mas que infelizmente o homem é isso. Ele pode até fazer, mas por se sentir cansado ele acaba negligenciando. Mas nós estamos aqui, irmãos, para dar início. Em nosso último vídeo que postamos da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens, nós ficamos exatamente no cortejo pelas ruas de Jerusalém de Jesus Cristo com a sua cruz. Esse cortejo, irmãos, seguiu uma cena lamentável, porque Jesus Cristo, pelos sofrimentos que recebeu, pela tortura que recebeu, se nós observarmos, tivemos até um filme muito bom que nós assistimos a respeito da paixão de Cristo, em que foi nos mostrado os verdadeiros instrumentos que foram utilizados para cortar Jesus Cristo. Para a época e os padrões eram muito doloridos, muito fracos, então deixava você sem forças. Por este motivo, Jesus caía muito com a cruz. Diferente dos outros dois ladrões, dos outros dois prisioneiros que eram ladrões, correto? Jesus era o único prisioneiro inocente, santo e limpo, porque os outros dois eram realmente ladrões, pecadores, estavam ali por conta dos seus atos mesmo. Jesus estava ali para salvar a humanidade, por isso que ele estava ali como prisioneiro. Os outros dois que verdadeiramente eram condenados podiam carregar suas cruzes porque eles não tinham sofrido o que Jesus Cristo sofreu. Por este motivo, José de Arimateia é chamado ou forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz com Jesus Cristo. Então sai aquele cortejo pelas ruas de Jerusalém, que se fosse nos dias de hoje, assim, se nós tivermos um espetáculo mediático, como muitas vezes acontece, poderíamos sobrevoar com um helicóptero por cima e irmos ver aquela multidão, aquele cortejo e Jesus Cristo no meio e muitas coisas acontecendo. Teríamos uma visão melhor a respeito do que acontecia. O acontecimento ali, irmãos, realmente ele parou a cidade de Jerusalém. E não era para menos. Ele parou. Foi um grande evento ali. Não se podia fazer mais nada na cidade de Jerusalém. Todos estavam voltados para aquele momento. E Jesus Cristo carregando as mulheres, que sempre são mais sentimentais com relação a sofrimento, né? Os homens chegaram numa estaca em que ficaram muito frios, mas as mulheres sentiam mais aquilo ali, né? Não era somente Maria, mas as mulheres que viam. Podia ser até um condenado justamente, mas elas sentiam aquilo. Então as mulheres iam seguir, e principalmente Jesus Cristo, né? Que tanto bem, tantas coisas boas fez e tanto ensinou. Quando elas viam aquele sofrimento de Jesus, elas batiam em seus peitos chorando, clamando, chorando. Jesus Cristo, neste momento, Jesus Cristo olha para elas e diz assim: filhas de Jerusalém, ou seja, senhoras judias, do povo de Deus, não choreis por mim não, chorem por vocês mesmas e pelos vossos filhos, porque eu digo a vocês que vai chegar o dia em que dirão: felizes são as mulheres que não têm filhos, aquelas que não geraram, não deram à luz, e os peitos das mulheres que não amamentaram. Ou seja, o que é que Jesus quis dizer? Vai chegar o dia que feliz vai ser a mulher que não tem filho. Que dia é este que Jesus estava se referindo? Estava se referindo aos dias do ano 70, depois de sua morte, quando o general Tito, junto com o exército romano, filho do imperador já, que vai ser o Vespasiano, que vai ser depois do imperador Nero César, que é o do momento, ele vai ser morto. Vai ter uma briga de 3 imperadores e o último é o pai de Tito, Vespasiano, que é o que primeiro vem comandar a guerra contra Jerusalém no ano 70. Como ele volta para Roma por causa das brigas dos 3 imperadores, ele assume o império.
Os 3 imperadores se degradeiam. E Vespasiano, quando chega, assume o império. Então agora o pai de Tito, o general romano Tito, é o novo imperador de Roma. E ele continua. Vespasiano deixa Tito como general no comando da guerra, no ano 70. Quando eles destroem as muralhas de Jerusalém, que entra na cidade, é isso que Jesus Cristo quis dizer. Mas nesse dia, felizes serão as mulheres que não tiveram filho, porque elas não iam ver o horror que ia acontecer. Os soldados romanos abriam as barrigas das mulheres grávidas com a espada de guerra que eles usavam e tiravam o feto de dentro e jogavam. Pegavam as crianças recém-nascidas do braço das mães e jogavam nas rochas. E elas presenciando tudo isso. E depois eram mortas cruelmente. Era esse massacre que Jesus Cristo estava se referindo ali, quando ele estava em sofrimento e as mulheres estavam chorando por ele. Ele disse, não chorem por mim não, chorem por vocês mesmas, porque vai chegar o dia em que o sofrimento vai ser assim. E Jesus Cristo termina essa profecia dizendo, porque se ao madeiro verde, ele se refere aos soldados romanos, porque se ao madeiro verde, que sou eu, eles estão fazendo isso, eles me torturaram desta forma, eles fizeram todo esse negócio em mim. Imagina a madeira seca, o que é que eles não vão fazer? O que é que Jesus está querendo dizer? Se os romanos fizerem isso comigo, imagine com vocês. O povo judeu é a madeira seca. Jesus Cristo era judeu, o maior irmão dos judeus. Jesus Cristo era madeira verde, viva. Mas os judeus, o povo de Israel, era madeira seca, sem vida, secos. Aí Jesus Cristo disse, se a madeira verde, eles fizeram tudo isso que estão fazendo comigo, mulheres, imaginem vocês que são a madeira seca. E foi isso que aconteceu no ano 70. Eles massacraram mesmo. Os soldados romanos, Roma sempre foi dominada por Satanás. E ainda é até hoje. O Império Romano, mesmo revestido, mesmo hoje em outros nomes, lá Roma hoje tem outro nome, tem sedes lá, né, de grandes religiões, sempre foi dominado pelo inimigo, sempre foi contra Deus e contra o povo de Deus. O massacre sempre veio de Roma. Roma imperial, Roma religiosa, Roma de qualquer forma. E assim chegaram ao Monte Gólgota, ou Lugar da Caveira. Por que Lugar da Caveira? Porque, irmãos, muitos prisioneiros eram mortos ali naquele monte do lado de fora de Jerusalém. Soldados prisioneiros, considerados inimigos de Roma, né, eram mortos na crucificação ali. E havia muitos ossos de outros prisioneiros já mortos, por isso que o local se chamava Lugar da Caveira, porque sempre tinha ossos espalhados. Então ali, abriram as mãos de Jesus Cristo, prenderam os pregos em seus braços, esticaram suas pernas, colocaram o prego e levantaram ele e levantaram os outros dois prisioneiros, que eram verdadeiramente ladrões. Gólgota, Lugar da Caveira. Nós temos a certeza que Jesus Cristo, sua cruz ficou no meio dos dois ladrões. Por quê? Porque cumpriu-se ali uma profecia. A profecia dizia, nos Salmos, que o Messias seria levantado entre e no meio de dois malfeitores me colocaram. É o sentimento do salmista Davi. Tendo os mesmos sentimentos de Cristo, antes de acontecer há milhares de anos atrás. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Nós vamos ver isso hoje também, viu, nesse estudo. E Jesus Cristo também disse, antes mesmo, a todos os seus discípulos e seguidores que, e eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. De uma forma geral, irmãos, ele estava falando, e de uma forma pessoal naquele momento, porque quando ele se levantou, agora pronto, parou tudo. Quando levantou a cruz e Jesus Cristo estava pendurado ali, todos os olhos estavam fixos nele. E aquele cortejo foi o maior que Jerusalém já viu. Os líderes, os grandes líderes religiosos, os chefes da nação de Israel, junto com também os soldados romanos, que era o centurião com seus soldados que o guardavam, estavam ali e todos estavam fixos seu olhar para
Jesus Cristo, assim como ele tinha dito, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Os olhos, era como se fosse da época, os olhos do mundo estavam ali. Estavam sacerdotes, anciões, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, herodianos e toda a cúpula do povo judeu, sem falar na grande multidão em geral. E neste momento começa a zombaria. Salvou a tantos e não consegue salvar a ele mesmo. Outros diziam, se tu és o Cristo, o Messias, desce dessa cruz e livra-te a ti mesmo, para que nós creiamos em ti. E junto do lado do esquerdo, do lado direito, estavam os dois ladrões. Um dos ladrões, irmãos, escuta tanto aquela zombaria que ele mesmo disse, é mesmo. Se tu és mesmo o Cristo, veja o ladrão dizendo isso. Se tu és mesmo o Cristo, Messias, como tu dizes, salva-te a ti mesmo e a nós também. Claro, ele era ladrão. Não tinha nenhum interesse em saber se Jesus Cristo era ou não o Messias. Ele queria se salvar. Se tu és mesmo o Cristo, salva a ti mesmo. E salva nós também. Já o outro, que apesar de ladrão, malfeitor, era humilde e reconhecedor. Aquele homem se converteu ali na cruz, olhando para Jesus. Ele olha para o seu colega de malfeitoria e diz para ele, você nem mesmo na hora da morte teme a Deus? Não tem nenhum respeito? Nós estamos aqui porque merecemos. Foram os nossos atos que trouxeram aqui. Mas eu vi muitas vezes esse homem curando, libertando. Esse homem não fez mal algum. Esse homem é inocente. Alguma coisa está estranha aí. Ele está nesta cruz porque disse que é o Messias e provou que era, que ninguém fez aquilo que ele fez. Aí ele olha para Jesus Cristo e diz, Senhor, eu creio sim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A conversão, irmão. A verdadeira conversão é nesse momento que não pode fazer mais nada, que se vê a verdadeira conversão. Certo? Jesus Cristo olha para ele, que Jesus Cristo sabe, conhece o coração do homem e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Guardem esta mensagem, irmãos. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso vai tirar muita dúvida mais na frente. Por que eu digo isso? Porque é impressionante, irmãos, como o Espírito Santo ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Jesus Cristo disse que o Espírito que está no homem conhece tudo do homem. Penetra na intimidade do homem. E Jesus Cristo disse que a mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então quem tem o Espírito Santo de Deus pode ir mais a fundo no entendimento das coisas de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque há milhares de anos atrás, o salmista Davi escreve um dos seus salmos, o maravilhoso Salmo de número 22. É impressionante, irmãos, como o Espírito Santo penetra ali todas as coisas, até as profundezas dos pensamentos de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E ele faz o rei Davi escrever tudo em um salmo magnífico, o de número 22. Há milhares de anos atrás isso foi escrito. Estava se cumprindo ali, na cruz do Calvário. Porque logo após esse episódio que Jesus diz, com o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele agora, o seu olhar, o olhar de Jesus Cristo agora começa a ver toda a multidão zombando dele. Seus olhos, de um lado ao outro, estava a multidão em redor dele. Então, nesse momento, Jesus Cristo tem uns pensamentos que ele não fala, mas que o salmista Davi escreveu no Salmo 22. Eu vou ler todo este salmo e os irmãos vão perceber, pelo Espírito Santo que tem, e se não é isso que Jesus Cristo está pensando naquele momento. Coisas que nós não saberíamos nunca, e que o Espírito revela todas as coisas, até as profundezas de Deus. O próprio Jesus Cristo disse isso. Isso é a prova cabal, irmão, de como algo provado, a arqueologia provou a existência do Salmo antes
de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Aqui nós não estamos falando de história de Trancoso, não estamos falando de conto da carochinha, não. Nós estamos falando de realidade, de vida, de fé, de coisa firme, que você pode sustentar e ir a fundo. Então, no Salmo 22, irmãos, o salmista de Davi, há milhares de anos atrás, começou a escrever este salmo e disse assim, observe, meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas o meu grito de socorro? Meu Deus, pausa, irmão. Fiquem agora nos pensamentos de Jesus, comecem a olhar para a multidão e comecem a falar isto. Isso é Jesus Cristo falando, olhando para a multidão. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que ficas tão longe? Ele está escutando o povo gritando e dizendo, se tu és mesmo filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Tu não salvou os outros, por que tu não salva a ti? Por isso ele diz assim, ó, por que tu ficas tão longe? Por que não escuta meu grito de socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não me respondes. Durante a noite eu te chamo, mas não tenho paz. Mas tu és santo, e sentado no teu trono tu recebes os louvores do povo de Israel. Nossos antepassados puseram em ti a sua confiança. Eles confiaram e tu os salvastes. Pediram a tua ajuda, escaparam do perigo. Confiaram em ti e não se desiludiram. Eu sou um verme e não um homem. Todos zombam de mim. Os que me veem me humilham e dizem balançando a cabeça, você não confiou em Deus? Então por que ele não salva? Se ele gosta de você como você diz, por que ele não te ajuda agora? E no entanto, Senhor, tu me trouxeste ao mundo quando eu nasci e me guardaste quando eu era criança. Fui entregue aos teus cuidados desde o meu nascimento. Sempre fostes o meu Deus. Não te afastes de mim. A aflição está próxima e não tenho quem me ajude. Meus inimigos me cercam. Estão todos aqui ao redor de mim, à minha volta, igual aos touros bravios da terra de Barã. Rugem como leões, abrem a sua boca e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como a água derramada. Todos os meus ossos estão fora do lugar e o meu coração é como cera derretida. Minha garganta está seca como pó e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixastes como morto no chão. Estou cercado por homens maus. Eles avançam contra mim, como cães, rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Meus inimigos me olham, repartem minha roupa entre si, estão sorteando a minha túnica. Oh Deus, não te afaste de mim. Socorre-me logo, meu Salvador. Salva-me da espada. Não deixe que esses cães me matem. Livra-me desses leões, que eu já não posso me defender desses touros selvagens. Sentiram agora, irmãos? Observe o salmista há milhares de anos atrás dizendo, estão sorteando a minha túnica. Eram soldados romanos que estavam sorteando, rasgando as roupas de Jesus Cristo e sorteando a túnica dele. Impressionante. Impressionante. Ali, acontecendo diante dele, e ele falando, a multidão está aqui, meu Deus. Quando Jesus Cristo diz, não se afaste de mim, porque a aflição se aproxima, era o momento da morte. Era o momento da chegada de todos os pecados da humanidade sobre ele. E ali ele fazer a extinção dos pecados, do vírus do pecado que vinha desde Adão até aquele momento. O mesmo vírus que não deixava os homens morrerem com a fé em Deus e irem para o céu, desciam para baixo, para o seio de Abraão. Para isso, nós vamos estudar isso. Irmãos, nós terminamos no versículo 21 do Salmo 22. Mas este Salmo não é até o versículo 21. Este Salmo é até o versículo 31. Mas por que nós vamos parar aqui? Porque após isso, Jesus diz, eu já não posso me defender desses touros selvagens.
É a hora da morte. Nós vamos ver que ele vai dar o brado aí. E do versículo 22 em diante é a hora que ele ressuscita. Nós não vamos ler agora. Nós vamos ler isso no estudo que nós vamos fazer da ressurreição. Aí nós vamos continuar esse versículo. E os irmãos vão ver como é maravilhoso, como é bonito isso. Então ali ele parou. Eu já não posso me defender destes touros selvagens. Tudo em pensamento, tudo no coração de Jesus Cristo. Mas agora ele abre a boca e brada. Por quê? Porque quando em seu coração e em seu pensamento ele diz isso, já não posso me defender desses touros selvagens, é o momento em que Deus vai destruir a humanidade por ter matado o único homem que poderia salvá-los. Mas antes de Deus fazer isso, Jesus Cristo brada, agora falando bem alto, e diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. É isso que detém a ira de Deus. Certo? É isso que para a ira de Deus. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Foi o brado de Jesus Cristo. E o povo que estava ali continuava com a zombaria. Vejam só, não foi tu que disseste que derrubava o templo de Deus e em 3 dias tu reconstruiria? Pois é, salvou os outros, por que não pode salvar a si mesmo? Como pode você ser o escolhido de Deus? Se tu és mesmo o rei dos judeus, o Messias enviado de Deus, salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz para que acreditemos que tu és o Messias. Também os soldados romanos aproveitaram a questão e ficavam zombando também de Jesus Cristo. Foi nessa hora que um dos malfeitores disse: se tu és mesmo Cristo, salva-te a ti mesmo. E o outro repreendeu quando Jesus Cristo diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Neste momento, irmãos, acontece um fato bem interessante. Porque ali ao redor, não só estavam inimigos, não. Também estavam o apóstolo João e Maria, mãe de Jesus Cristo. É neste momento que Jesus Cristo olha para Maria, a sua mãe terrena, não é mãe de Deus não, viu? Tenham isso da mente, certo? Não blasfemem contra Deus não, certo? Não digam que Maria é a mãe de Deus. Porque se você disser que Maria é a mãe de Deus, você está fazendo de Deus uma criatura e não criador. E, consequentemente, você está blasfemando. Está atraindo maldição. Maria Madalena é a mãe de Jesus Cristo terreno. Porque Jesus Cristo é antes de Maria. Então, como Jesus Cristo terreno, encarnado, ela foi a mãe dele. Até o momento em que ele assumiu seu ministério, começou a obra de salvação. A partir dali, ele não chamava mais mãe. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi submisso a Maria e a José até ele começar o seu ministério. Quando ele começou o seu ministério, os primeiros milagres e chamando os primeiros apóstolos, acabou-se. Não existe mais mãe e filho, não. A prova é tão grande que em um momento que ele estava ensinando a lei no monte, lembram-se da repartição dos pães e peixes, a multiplicação, que chega os discípulos e diz a Jesus Cristo: tua mãe e teus irmãos estão aí querendo falar contigo. O que é que Jesus Cristo diz? Não. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? São todos esses que estão aqui, me escutam e querem seguir os meus ensinamentos. Esses são minha mãe e meus irmãos. Jesus Cristo queria dizer que acabou-se esse laço. Ele estava na missão dele agora. Aquilo só foi por enquanto. Maria, como mãe de Jesus, só foi por enquanto. Mesmo quando ela assumiu o seu ministério, mesmo em sua carne, mesmo em seu corpo, já não era mais considerado, não. Ali era o Deus conosco. E o Deus conosco é maior, muito maior do que Maria, muito antes do que Maria. Foi ele que criou Maria. Como é que Maria pode ser mãe dele? Se você fizer isso, você está indo contra Deus, contra a Bíblia, contra a verdade. Nós não estamos aqui com fantasia, não. Abra sua mente. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não se libertar, o problema é seu. A condenação é sua. É você que está se condenando por ser arrogante, prepotente e não querer aceitar a verdade. Não é como você quer, não. É a verdade como Jesus quer. Então Jesus Cristo olha ali para João e Maria. João, discípulo amado, vocês lembram? E diz para ela: mulher,
Veja o termo. Não é mãe, minha mãe. Não, acabou-se, não tem mais. É mulher. Como ele chamava todas as outras mulheres. Acabou-se o termo filho de Maria. Existe mais não. Então ele diz para ela, mulher, eis aí o teu filho. Olha, João. Ele cuidará de ti. Por que Jesus Cristo diz isso? Porque ela já estava viúva, não tinha José, seu pai, né? E também seus irmãos não estavam ali, ela estava viúva. E ali naquele tempo, irmãos, uma mulher viúva seria abandonada.